No vídeo de hoje eu decidi falar sobre o pobre de nascença. Talvez eu, talvez você, talvez nós que nascemos com zero ou com quase nada de acesso. Acesso às boas coisas, acesso a um bom estudo, acesso a pessoas, acesso a literalmente todas as boas coisas desse mundo. Que a gente nasceu, na verdade, bem distante delas. E a gente precisa construir, assim, a gente começa numa remada muito atrasada comparado a pessoas que já tiveram esses ambientes trazendo essa acessibilidade financeira, de espaço, de pessoas, etc., de um bocado de coisas que a gente sabe. E muita gente julga quem teve acesso logo cedo, né, a uma certa, não vou dizer assim, riqueza, mas uma vida financeira familiar muito bem equilibrada que permitiu com que essas pessoas conseguissem já ter uma vida encaminhada mesmo depois de sair da barriga da mãe, diferente da gente, que foi crescendo num outro cenário, que muito cedo precisou arranjar alguma coisa para fazer, para se manter, para ajudar em casa, e hoje continua vivendo essa dificuldade, sabe? Da gente ver todo mundo às vezes conquistando as coisas e a nossa vida parece mais atrasada porque nós não temos quem nos auxiliar na compra de um apartamento ou da nossa primeira casa, na compra do nosso primeiro carro. Alguns ainda foram favorecidos pelos pais ou por quem foi criado de conseguir ter um carro quando fez 18, 19 anos, talvez não um carro do ano, mas eu acredito que seja 1% entre 99% dos casos que isso é algo irreal para as pessoas. Eu quero aqui falar contigo, pobre de nascença mesmo. Aquele que batalha, que luta e que essas palavras são a nossa vida, literalmente. É luta, é batalha, é sufoco, é problema. Não que quem tem acesso e dinheiro não tenha problema, mas os problemas deles são bem diferentes e você sabe. O que você precisa passar no teu transporte público todo dia, o que você precisa encarar no trabalho, que você não gosta, mas você às vezes por uma necessidade precisa estar lá, precisa engolir um monte de sapos, de pessoas totalmente ignorantes, dessa rotina exaustiva que parece nunca ter fim, que vai só sugando a sua alma todos os dias. Essa é a vida do pobre. Mas essa é a vida do pobre que não teve escolha por falta de escolha dos pais. Dos pais que decidiram o trajeto do comum, né, que não tiveram nada de diferente nas suas vidas, que não fizeram nada diferente na verdade, para que alcançassem êxito em algumas coisas, pensando justamente quando os filhos chegassem. E isso é muito importante para você que enquanto ainda não é mãe, não é pai, ou é algo ainda novo para você, a maternidade ou a paternidade, cara, pense no futuro dos seus filhos. Pense, cara, eu quero meu filho numa fila do SUS de horas quando ele ficar doente, eu me quero nessa fila também. Eu não tive acesso a passeios, a viagens, até mesmo para o seu próprio país ou para fora do país, porque os meus pais não fizeram por onde. E tá tudo bem, isso não é uma culpa que a gente deve colocar sobre eles quando isso surgir em algum determinado assunto. Foram as escolhas, mas agora é o teu momento de fazer as tuas próprias escolhas para que muita gente até diz essa frase, né? Eu vim de uma família pobre, mas uma família pobre não virá de mim. E o que você está fazendo para uma família pobre não vir também de você? Para não ter essa continuidade de ciclos do tradicionalismo de um assunto que quando surge na sua atual família ele incomoda as pessoas, que é quando a gente começa a falar de finanças, quando tem uma pessoa um pouco mais bem ajustada financeiramente, que tem um pouco de acesso, ou que tem uma reserva ali guardada, e se incomoda quem não tem. No nosso ciclo familiar atual, pelo menos no meu, as pessoas se incomodam quando o assunto é dinheiro, que para elas é um espanto, ou é um excesso ficar falando deles, e são pessoas que não têm dinheiro. São pessoas que se ancoram nos passivos que elas têm, num carro, numa moto, ou numa dívida eterna de um apartamento, de uma casa financiada, que ainda nem sequer é delas. E mesmo que o carro pago, ele continua dando ali problemas que exigem tirar recursos de lugares que essas pessoas não têm, e elas sempre se viram para pagar esses passivos, mas nunca se viram para ter ativos dentro das suas vidas, sabe? Dinheiro, cara. Dinheiro para poder proporcionar uma boa comida, alguns bons passeios e uma reserva de segurança para ela, talvez até um seguro de saúde, né, um plano de saúde para si, para sua casa. As pessoas não pensam nisso, mas quando a bomba estoura,
Aí é que elas veem o real veneno de não poder ter esse acesso. Porque ganhando muito ou pouco, todo mundo pode ter acesso a essas novas coisas, essas novas experiências, a essa bolha da segurança, vamos dizer assim. Segurança na saúde, segurança financeira, algo que te permite ter esse deslumbre de novas coisas, que é o capital, a gente precisa de dinheiro para fazer isso, e não algo que sempre te paralisa no financeiro. Se você vai no mercado, tem lá uma bolacha de R$ 2, mas que ela é muito boa, e tem uma que é R$ 1,75. As pessoas vão sempre na de R$ 1,75, por mais que ela seja ruim e por mais que seja algo que elas vão consumir. Elas sempre vão optar pelo mais barato. Isso é poder de falta de acesso. Talvez você pense, pô, mas era só alguns centavos. Mas são alguns centavos que a mente do pobre sempre está calculando ali loucamente, pensando que pode pegar outro produto talvez com esse valor assim completamente irrisório. Então, cara, se planeje e execute um plano na sua vida que literalmente a sua família não precise passar pelo que você passou e pelo que você passa atualmente. Não é sobre passar as mãos e dar tudo que seus filhos um dia vão querer, não é sobre isso. Mas é poder dar para eles o acesso talvez a um inglês, a uma aula de natação, a uma aula de música, a você descobrir a aptidão que o seu filho ou sua filha terá e você pode ter o poder de colocá-los para desenvolver ainda mais isso, sabe? Desenvolver o intelectual, o sentimental, o emocional, de ter uma boa casa, de ter uma boa comida na geladeira, de ter uma despensa legal que você possa ter para se servir e também para servir os outros. Eu acredito que a gente precisa, mesmo ainda pobres, né, financeiramente, do bolso dizendo, já começar a planejar e executar planos para que a nossa próxima geração não viva o que a gente viveu e que a gente possa também, talvez, alcançar coisas enquanto na nossa vida aqui, enquanto vivendo tal, para que a gente também desfrute de toda essa beleza dessa criação incrível que Deus fez, porque a gente é merecedor, cara. A vida não foi feita só pro trabalho, mas infelizmente para algumas pessoas a coisa vai ficar só nisso, pelo medo de arriscar, pelo medo de fazer, pelo medo de ser rotulada, talvez como uma pessoa maluca que está tentando fugir do caminho dos ratos. Olhe para sua vida, mas olhe também pensando em quem virá depois de você. É super importante você já elaborar esse plano para que as pessoas não sofram as mesmas coisas que você sofreu e sofre até hoje por falta de acesso e por falta de uma certa coragem dos seus pais, daqueles que te geraram, de abdicarem, de correrem riscos que poderiam te colocar em um outro lugar hoje. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha entendido. Um beijo, um abraço e até o próximo.